Olá! Prontos para uma exploração fascinante hoje? Vamos lá. A gente vai mergulhar numa coleção, assim, monumental, a série Patrística, da Paulus Editora. Ah, sim. Uma coleção importantíssima. Recebemos vários trechos de volumes diferentes, e a ideia aqui, né, é entender o que torna esses escritos tão interessantes. Dos primeiros séculos do cristianismo, né? Agostinho, Ambrósio, Inácio. Orígenes, Irineu, Jerônimo, Gregório Magno. É uma viagem no tempo mesmo. Com certeza. Ok, vamos tentar desempacotar isso. A primeira coisa, assim, que salta aos olhos é a diversidade. Não é só aquela teologia densa que talvez alguém imagine. Exato. Os trechos mostram uma variedade imensa mesmo. A gente tem comentários bíblicos super profundos. Tipo quais? Bom, por exemplo, Agostinho analisando o Evangelho de João, sabe? Na homilia 28, falando de Cristo como Deus e homem, a cabeça e o corpo. Uhum. Ou ele discutindo Gênesis, falando sobre procriação antes do pecado, ou a natureza dos dias da criação. Ah, isso dos dias é um debate clássico, né? Sim, ele até diz que a visão intelectual, a compreensão pura, é a única que não engana. E tem Orígenes também. O que ele dizia. Orígenes, no Tratado sobre os Princípios, já entrava naquele debate crucial: interpretação literal ou alegórica. Ah, sim, como ler a escritura. Exato. Ele questionava, por exemplo, como podiam existir dias antes do Sol ser criado. Uma pergunta bem lógica, né? Totalmente. E essa busca, essa profundidade, e além da Bíblia, né? Isso que achei interessante. Sim, com certeza. Vi Agostinho nos Solilóquios numa busca quase filosófica mesmo pela verdade, perguntando onde ela está. Uma investigação interior, né? Exato. E o mais, assim, inesperado para mim, ele em A Música, analisando métrica de verso latino, É surpreendente, né? falando de semipé, tróquio e ambo. Quem diria? Um pai da igreja nisso. Pois é, mostra a amplitude do pensamento deles. É aqui que fica realmente interessante, eu acho. Mostra como eles viam, sei lá, a cultura, a razão, a fé, tudo conectado. Exatamente. Esse é o ponto fascinante. Ver como eles conectavam fé, razão e a cultura da época. Uhum. Agostinho, por exemplo, lá na Doutrina Cristã, ele fala que é importante conhecer figuras de linguagem, os tropos, para entender bem as escrituras. Faz sentido. Metáforas, alegorias. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ele dá um puxão de orelha nos letrados, sabe? Diz que humildade e um coração puro valem mais que só a eloquência. Que legal isso. Um equilíbrio, né? Sim. E não era um consenso fácil. Havia debates intensos. Aquela famosa disputa entre Agostinho e Jerônimo. Sobre a tradução da Septuaginta. Essa mesma, Patrística, volume 17, traz isso. Qual versão grega usar para a tradução latina? Era uma questão séria. Imagino. E as polêmicas do Jerônimo contra o Rufino, sobre Orígenes. Volume 31, né? Exatamente. Acusando Rufino de espalhar doutrinas de origens que Jerônimo via como perigosas. Essa efervescência torna a leitura muito viva. E não é só teoria, né? Tem conselhos muito práticos. Sim, muito. João Crisóstomo falando de casamento, da importância do afeto, como tratar a esposa, como corrigir um irmão. Com mansidão, né? Sem expor. Isso, parece quase um manual de convivência. E Gregório Magno na regra pastoral. Ah, esse é incrível. O detalhamento de como admoestar cada tipo de pessoa, o taciturno, o tagarela, o humilde, o orgulhoso, é quase psicológico. É uma análise de caráter muito fina, né? Para saber como abordar cada um. Exato. Então, se a gente junta tudo isso... A gente começa a entender por que a editora chama esses textos de fontes do cristianismo ocidental, como dizem na introdução do volume 2. Ah, sim. As fontes. Faz todo sentido. Eles mostram como a doutrina foi se formando, como a igreja primitiva vivia, os desafios que enfrentavam. Que tipo de desafios? Olha, desde perseguições bravas como Eusébio contando o que Orígenes passou sobre o imperador Maximino, Nossa. até questões filosóficas, éticas bem complexas. Agostinho discutindo se mentir é sempre errado, os padres apostólicos falando de penitência, de martírio. Entendi. Então, ler a patrística é meio que dialogar direto com eles? Exatamente. É dialogar com as mentes que moldaram séculos de pensamento. É um acesso direto, sem muito filtro.
Isso enriquece demais a compreensão. Então, resumindo nossa exploração, o que a gente pode dizer? Que essa coleção patrística não é um bloco único, né? De jeito nenhum. É um mosaico. Super vibrante, tem teologia, filosofia, história, exegese bíblica, espiritualidade, conselho prático. Tudo isso vindo de figuras muito diferentes, em contextos bem desafiadores. E a grande oferta, me parece, é esse acesso direto aos fundamentos da fé e do pensamento cristão. Uma chance de beber direto da fonte, como se diz. Exato. E talvez assim, para deixar uma reflexão final, Manda. ao explorar esses escritos antigos, a gente percebe como muitas das questões fundamentais que eles enfrentaram, Quais, por exemplo? a natureza da verdade, o sentido da vida, como interpretar textos sagrados, como viver a fé em comunidade, a tensão entre fé e razão. Questões bem atuais ainda. Completamente atuais, elas continuam ecoando hoje. Então, fica a provocação. De que forma essas vozes do passado podem, quem sabe, iluminar as buscas contemporâneas por significado, por compreensão? Uma ótima pergunta para se pensar. Fica aí o convite para quem busca profundidade e quer descobrir essa riqueza toda.